O rebanho. Vamos imaginar o rebanho como se o observássemos em um cartão postal ilustrado, fotografado com vista de cima, onde o rebanho apareceria pequeno e contido em uma mancha branca. Essa representação simboliza a maneira como normalmente vemos e vivemos as coisas de maneira superficial. Se pudéssemos ampliar essa mancha branca como quiséssemos, imaginando que as ovelhas das quais ela é composta representam nós mesmos, bem como nossa maneira de viver e nossos defeitos, notaríamos com grande surpresa que nessa imagem ampliada e detalhada, muitos detalhes que antes não tínhamos percebido apareceriam. Por exemplo, nem todas as ovelhas se comportam como deveriam. Algumas delas, para satisfazer suas necessidades, se alimentam da grama das companheiras. Outras ovelhas se afastam do rebanho, mas depois retornam quando é conveniente, desobedecendo às regras vigentes. O mais grave é que, por vezes, com seu mau exemplo, arrastam outras ovelhas a fazer o mesmo. Algumas até se transformam em lobos, mantendo a aparência de ovelhas e se alimentando dos próprios semelhantes. Além disso, muitos cães pastores, em vez de proteger o rebanho, se transformam em lobos quando lhes convém, e depois voltam à condição de cães pastores. Além disso, muitos cuidadores do rebanho aproveitam seu poder para saquear as ovelhas, em vez de gerir a riqueza dada pelo dono para cuidar de seu rebanho. E assim por diante. Outras ovelhas, por sua vez, se afastam e se perdem. Todas essas ovelhas, como mencionado anteriormente, parecem iguais à primeira vista para um olhar inexperiente. No entanto, infelizmente, no rebanho, os eventos se desenrolam de maneira diferente e não acontecem como deveriam. Mas, como sabemos, nosso Pai Celestial estabeleceu sua vontade com regras. Essas regras, como sabemos, foram transmitidas através das Escrituras Sagradas, por meio de seus escolhidos, ou profetas. No entanto, muitos homens não as respeitam. Alguns as modificam a seu prazer, interpretando as Escrituras Sagradas de maneira conveniente, criando novas religiões. E outros, pessoas as interpretam incorretamente, sem pedir explicações ou ajuda, etc. O resultado de tudo isso é que a longo prazo só pode levar ao desastre completo. Este é o momento em que, para todo o rebanho, fica evidente que alguém precisa apontar um caminho mais compreensível, mais fácil de seguir. Precisamos de um mestre que não venha para castigar, mas para nos ensinar o caminho certo. E é nesse momento que Deus, ao ver que suas leis e ensinamentos, transmitidos por terceiros, os profetas, não eram mais suficientes, decidiu intervir pessoalmente, tornando-se ele mesmo homem. A ovelha perdida. Vamos examinar cuidadosamente a personagem da parábola da ovelha perdida, porque esta é precisamente a figura que Jesus destacou na parábola. Percebemos que este exemplo é verdadeiramente apropriado e é extremamente útil para entender nossos irmãos que decidiram se afastar definitivamente do rebanho, mas depois, devido a várias situações, decidem retornar. As razões para se afastar definitivamente podem ser diversas. Quase sempre estão relacionadas a estilos de vida errados, em que os aspectos materiais são favorecidos às necessidades espirituais. Desta forma, muitos erros graves podem ser cometidos, por exemplo, em relação para os nossos irmãos ou mesmo em relação a Deus. No entanto, quando por algum motivo alguém se arrepende e entende que está errado, instintivamente busca remediar isso, e normalmente a primeira coisa que tenta fazer é retornar ao seu próprio rebanho. Mas nem sempre é fácil. Na verdade, muitas vezes acontece de não conseguirem encontrá-lo facilmente, talvez porque se afastaram muito ou porque não estão verdadeiramente convencidos por várias razões de que devem retornar. A ovelha perdida. Eles podem até tentar fazer parte de outro rebanho. Por esse motivo, às vezes, se voltam para o rebanho mais próximo, ou podem ser aconselhados por outra ovelha perdida com ideias confusas, por exemplo, recorrendo a outras religiões. Geralmente, porém, para muitas pessoas, depois de passar por muitas experiências inúteis e novas, acabam entendendo que a verdadeira paz espiritual só pode ser encontrada ou recuperada em sua própria casa. É por isso que, em determinado momento,
O momento fatídico chega para o indivíduo. Neste ponto, eles tentam de todas as maneiras voltar para o próprio rebanho. Mas se por algum motivo perceberem que não conseguem voltar facilmente, estão dispostos a fazer qualquer sacrifício. Portanto, são planejadas situações, como a necessidade de se fazer ouvir, mesmo que custe gritar por ajuda. É importante emitir esse sinal desesperado de ajuda, que certamente será percebido pelos cães pastores, pelos gerentes do rebanho e pelas ovelhas amigas. No entanto, isso pode não ser suficiente. Na verdade, com grande espanto, podemos perceber que às vezes o pedido de ajuda pode ser deliberadamente ignorado. Os membros que compõem o rebanho em si não são perfeitos. Eles podem não estar prontos para aceitar de volta alguém que, em sua visão, se perdeu. Assim, o pedido de ajuda pode cair em ouvidos surdos e ninguém irá buscar a ovelha perdida. Por esse motivo, a ovelha perdida pode planejar outro plano de readmissão. Por exemplo, ela pode tentar se aproximar mais do seu rebanho, sempre com a esperança de ser notada. Mas mesmo esta solução às vezes pode se mostrar insuficiente. Por exemplo, pode acontecer de seus amigos virarem a cabeça indiferentemente, ou de os governantes do rebanho enviarem seus cães pastores, não para buscar a ovelha perdida, mas para afastá-la. Não perdendo a esperança, a ovelha perdida pode tentar se voltar mais alto, diretamente para os governantes do rebanho, esperando alguma misericórdia deles. Isso porque ela sabe que a principal tarefa deles é salvaguardar os interesses do dono, que consistem essencialmente em não dispersar as ovelhas. Mas, infelizmente, mesmo desta vez, pode acontecer que, por motivos de regras, mal-entendidos ou outros fatores, os gerentes, pastores, infelizmente expulsem a ovelha perdida. Assim, nesse ponto, vendo a situação e não tendo outra opção, algumas ovelhas serão perdidas para sempre. Outras viverão à margem do rebanho como mendigas, contentando-se com o que o rebanho pode lhes oferecer. Algumas podem até entrar no rebanho clandestinamente, sabendo que não são bem recebidas. Ninguém as expulsará, mas elas viverão como um pedaço de madeira na água, que mesmo estando na água, não é água, mas ainda é madeira. Em qualquer caso, quando tudo se resume, para resumir os conceitos mais importantes, podemos dizer que os pontos fundamentais que unem a ovelha perdida e arrependida são a consciência de ter cometido erros, o desejo de voltar ao rebanho, a certeza de nunca mais se afastar, também como consequência das experiências negativas vividas quando estavam longe do rebanho, e a realização dos valores e privilégios perdidos quando se afastaram do.